Pode assentar, irmãos. Queridos, abramos a palavra do nosso Deus em 1 Coríntios, capítulo 11. Como nós anunciamos à igreja, irmãos, por necessidade pastoral, nós separamos e preparamos uma minissérie de exposições que serão feitas nos próximos cultos pela manhã, desde o culto passado, do domingo passado, sobre alguns pontos importantes da doutrina e da prática da igreja, mas é capaz dela também se estender um pouco mais para entrarmos em alguns outros detalhes da vida cristã, da piedade, dos relacionamentos. No domingo passado nós vimos sobre o porquê que a Escritura nos prescreve cantar apenas os salmos no culto, os salmos da palavra de Deus, e agora nós veremos acerca da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17, até o versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos juntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisão entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, comem em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Oremos, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo culto prestado até aqui, pelos teus salmos, inspirados pelo teu Espírito, que alcançam a nossa alma, Senhor, e agrada ao teu coração. Te louvamos pela tua palavra que foi lida e por cada oração, Senhor, em resposta à tua palavra que veio a nós. Agora, Senhor, que momento sublime é este do teu culto, quando os nossos lábios se cerrarão e os nossos ouvidos se inclinarão para ouvir a tua palavra sendo explicada e aplicada a nós, Senhor. Precisamos de ti, Senhor, porque se o Senhor não vier até nós, nos iluminando o entendimento e nos inclinando não só o ouvido, mas o coração, nós seremos como quem desce a sepultura, Senhor, e não saberemos os teus caminhos. Ilumina-nos, Senhor, o nosso entendimento e quebra em nós toda rebelião e revolta contra a tua palavra, Senhor. Exerce, Deus Filho, Cristo, o Deus encarnado, o teu ofício de rei e subjuga-nos a ti e governa-nos pela tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Na época da Reforma, os reformadores tiveram de responder uma pergunta importantíssima e fundamental para aquele contexto. E a pergunta era: quais são as marcas ou as características de uma igreja verdadeira, da verdadeira igreja de Cristo? A essa pergunta, eles, voltando-se para a palavra, elencaram 3 elementos básicos que a Escritura fala. A primeira marca é a pregação fiel da palavra. A segunda marca é a disciplina zelosa da igreja, e que inclui aqui o pastoreio dos presbíteros, o cuidado com a igreja e a disciplina daqueles pecadores obstinados. A terceira marca é a correta administração dos sacramentos, irmãos. Essa resposta, queridos, ela abrange as 3 obras que Deus confiou à igreja. E se nós falharmos nisso, irmãos, nós falhamos na missão do ser igreja, nós falhamos no propósito da nossa existência. Nós falhamos naquilo que o Senhor nos chamou para ser e fazer, irmãos. Hoje, queridos, nessa exposição, nós consideraremos a correta administração dos sacramentos, em especial o sacramento da ceia do Senhor. E então, depois de trabalharmos um pouco o fundamento dessa doutrina e dessa prática da igreja, na escola dominical, nós aprofundaremos um ponto que impressionantemente tem sido pedra de tropeço e de escândalo para muitos na igreja evangélica hoje, que é o fato de ter de ser usado vinho na ceia. Isso faz parte da correta administração da mesa do Senhor. Então, como nós orientamos a igreja, irmãos, essa exposição, ela vai ser feita agora como é a natureza da exposição bíblica, mas será puxado um aspecto para a escola dominical e toda a igreja é convocada a continuar para ver esse segundo momento e termos convicção, irmãos, de que essa posição e essa prática não é um radicalismo do pastor Cristo ofendendo o conselho da Manancial, é a palavra de Deus que com muita clareza e explicitude nos ensina a fazer isto. E isso é óbvio, mas pelo nível raso que nós temos caminhado em nossa geração, isso se torna escandaloso. Queridos, nós vamos fazer isso a partir do texto de Corinto, um texto no qual, irmãos, o apóstolo Paulo, ele trata diretamente com a igreja sobre a ceia. A igreja de Corinto, irmãos, foi uma igreja a que Paulo plantou com a sua pregação ali naquela cidade. Ela foi formada, ela cresceu e se desenvolveu, mas era uma igreja, irmãos, profundamente imatura. Talvez uma das mais imaturas que nós temos registros no Novo Testamento. Uma igreja que possuía problemas doutrinários e problemas morais. Dos doutrinários, irmãos, a igreja tinha uma má compreensão acerca dos dons espirituais. É interessante que a única epístola em que Paulo fala abundantemente sobre esses assuntos era a mais imatura. Dos dons espirituais, da pregação, do casamento, do divórcio, da liberdade cristã, da ceia do Senhor, do batismo, do culto público, do apostolado e da ressurreição. Irmãos, eram muitos problemas doutrinários que essa igreja possuía. Mas não apenas os problemas doutrinários, mas também os problemas morais, práticos que vinham como consequência disso. Havia divisão partidária na igreja, briga, inveja, ciúme, desprezo pelos irmãos, problemas de ordem sexual, crente participando de festas e ritos idólatras, irmãos processando outros irmãos nos tribunais civis, falta de disciplina eclesiástica e associação com ímpios. Enfim, irmãos, era muito problema nessa igreja. E aqui, irmãos, Paulo, quando escreve essas epístolas para tratar essa igreja, ele vai tratar também do ponto da ceia. Não é de se surpreender que uma igreja imatura quanto vários pontos doutrinários, ela tenha problemas graves na sua visão e prática acerca da ceia. Essa é uma marca de uma igreja saudável. Essa é uma marca de uma igreja fiel e verdadeira. Então aqui, irmãos, Paulo ele vai argumentar da seguinte forma. No primeiro momento, ele fala sobre o problema em si, que é a profanação da ceia do Senhor. Preste bem atenção nisso aqui, querido. Porque isso não é brincadeira o que Paulo vai falar aqui. Depois, ele passa a trazer a correta administração da ceia do Senhor. O que é que deve ser feito e ser corretamente praticado na administração da ceia do Senhor. E por último, ele vai e traz as consequências dessa profanação. Essa aqui é a estrutura do texto, irmãos, como ele flui, mas nós vamos inverter um pouco aqui a ordem na exposição para fins didáticos. O que é que o Senhor nos ensina aqui, irmãos, nessa porção da palavra do Senhor? Ele nos ensina, irmãos, que a profanação da mesa do Senhor
traz consequências terríveis. E por isso, nós devemos, irmãos, nos preocupar em executá-la e em participar dela da forma como Cristo prescreveu. Eu vou repetir, irmãos. O que é que o Senhor está nos ensinando nessa porção da sua palavra, queridos? Ele nos ensina aqui, queridos, que a profanação da mesa traz consequências terríveis para uma igreja e na vida dos crentes. E que por causa disso nós devemos nos preocupar em executá-la e em participar dela da forma como Cristo prescreveu. E eu repito, irmãos, isso não é brincadeira. Primeira coisa, então, irmãos, que nós vamos ver aqui é a profanação da ceia do Senhor. Veja, por favor, o versículo 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos juntais não para melhor, e sim para pior. Irmãos, há diversas formas de profanar a mesa do Senhor, e Paulo vai tratar de algumas delas aqui. E ele começa essa tratativa assim: nisto, porém, que vos prescrevo, eu não vos louvo. O que esse Paulo está falando? Eu não elogio vocês nessa orientação que eu vou dar agora, nessa prescrição que eu vou dar agora. É isso que Paulo está falando. Até agora eu não elogiei vocês com muita ênfase, só no iniciozinho da epístola. Até agora eu dei bronca atrás de bronca, porque é um absurdo, igreja de Corinto. Mas nisso aqui também eu não vou elogiar vocês. Nisso o que, irmãos? O que é que Paulo vai tratar aqui? Paulo vai falar, irmãos, exatamente, veja o versículo 18, o versículo 20, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ele fala do versículo 18 e 19, mais uma vez, de um problema básico dessa igreja. É um problema que permeia todos os problemas. É a divisão na igreja. A divisão doutrinária, a divisão afetiva. E então ele vai introduzir a questão em si que ele quer falar. Quando vocês se reúnem, vocês não celebram a mesa do Senhor. Queridos, a igreja de Corinto aqui é digna de reprovação no que diz respeito à ceia do Senhor. E isso é tão grave, irmãos, tão grave, que se você prestou atenção nas palavras de Paulo, ele está desqualificando a ceia que eles praticavam. Preste bem atenção no que Paulo está fazendo aqui. A igreja de Corinto se reunia para fazer a ceia do Senhor. E ela profanava a ceia do Senhor. E Paulo, quando vai tratar dessa igreja, ele não vai falar que o que vocês estão fazendo é ceia do Senhor. Não! Ele está dizendo, é tão grave o que vocês fazem, que não é nem a ceia isso que vocês estão fazendo. Não é nem a ceia. Você já imaginou, irmão? Consegue passar pela sua cabeça Paulo chegar a dizer, aquilo que vocês, Igreja Presbiteriana Manancial, fazem 2 vezes ao mês, no primeiro dia do Senhor, pela manhã, e no segundo dia do Senhor, à noite, isso que vocês chamam de ceia, não é ceia? Já imaginou ouvir esse juízo? Como é que você se sentiria se isso fosse dito da ceia que aqui é celebrada? Como é que você se sentiria se o Senhor virasse para você e dissesse que o que você praticou até hoje, quer seja na sua igreja ou nas muitas igrejas que você passou, não era de fato ceia do Senhor, porque profanavam a ceia? Como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria? E por que não era ceia do Senhor, irmãos? Mais uma vez, para ficar claro. Porque a igreja estava profanando de tal forma a ceia, e de tal forma estava sendo mal administrada, e de tal forma não estavam participando devidamente dela, que aquilo já não era mais ceia do Senhor. Quando a mesa do Senhor, irmãos, não é corretamente administrada e deliberadamente eu participo dela de forma errada, a mesa do Senhor é profanada pelo ministro e pelos comungantes, correndo o risco de ser considerado que aquilo nem ceia é.
Isso é impressionante, irmãos. Isso é muito grave, queridos. Isso é muito grave. Agora, é tragicamente ainda mais impressionante também essa situação aqui. Quando a doutrina é exposta, quando se pega a palavra e abre-se e explica, faz-se todos os meios devidos de interpretação da Escritura Sagrada e se explica a igreja e constata-se que o que se pratica ou o que se defende não está segundo o padrão de Cristo. Aí então muitos se levantam cheios de ira, dizendo: então você está querendo dizer que o que eu fiz até agora e o que eu participei até agora não é ceia do Senhor, é isso? Aí Paulo não titubeia em dizer: não. Você profanou e fez de tal forma contrária ao que Cristo mandou, que eu estou dizendo na autoridade de Cristo que não é ceia. É isso que Paulo está fazendo aqui. Aí eu pergunto, irmãos, como é que nós reagiríamos se assim fosse? Sabe o que isso revela, irmãos, de muitos corações? É que muitos estão mais interessados em que Cristo se conforme às suas opiniões do que se conformar às opiniões de Cristo. Ou melhor, às ordens de Cristo. Cristo não é Senhor destes. No último dia vão haver aqueles que vão gritar assim: Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios. Mas tem muitos que nem podem abrir a boca para chamar Jesus de Senhor. Aí esse Jesus fala: por que vocês querem me chamar de Senhor se vocês não fazem o que eu digo? Uma coisa simples. Uma coisa básica. Nós ficamos esperneando como crianças imaturas. Paulo não titubeou em dar o juízo devido disso aqui. Quanto a esse assunto ou qualquer outro, irmão, se Cristo lhe provar que você está errado, você vai espernear em indignação e revolta ou você vai confessar e se conformar? Qual é o tipo de reação que predomina em seu coração? E se mudar os elementos da mesa? E se ao invés de ser pão for tapioca? E ao invés de ser vinho for suco de uva? Isso não é profanar a mesa do Senhor? Isso não é fazer contrário à prescrição dele? O que é que nós vamos dizer? Eu já sei uma possibilidade de muitos, que é assim: é melhor relativizar e achar que isso é radicalismo, é neopuritanismo, é qualquer taxação, do que admitir que eu estou errado. Do que admitir que a palavra de Deus está clara aqui diante de mim, me alertando à seriedade desse ponto. Isso é muito grave, irmãos. Quais são as formas de profanação, irmãos, que o Senhor nos mostra aqui nessa porção da sua palavra? A primeira, queridos, é a glutonaria e a embriaguez. Veja o versículo 21, por favor. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. A gente vai voltar esse texto aqui na escola dominical. Veja, há quem se embriague. É com suco de uva, será? Não, irmão. O Paulo está acusando aqui, queridos, vocês estão profanando a mesa do Senhor por glutonaria e por embriaguez. Eu preciso aqui, irmãos, explicar algo contextual. No primeiro século, queridos, a igreja ela celebrava a mesa do Senhor com contribuições dos elementos da ceia que vinham dos próprios irmãos. É diferente do que hoje nós damos os dízimos, né? E aí os diáconos vão lá e compram, os irmãos não precisam trazer. Mas na época a prática era como era essa. Vamos ter ceia, cada um traz de casa pão, cada um vinho. E então fazia essa distribuição na hora da ministração. E como isso ocorria, essa distribuição, irmãos? O ministro partia o pão diante da igreja, como ocorre aqui, e entregava à congregação, e cada um tirava um bocado e comia do pão. O ministro consagrava ao vinho, o cálice, e passava à igreja, e cada um tomava o seu gole.
E aqui que está o absurdo, irmãos. Aqueles que haviam levado mais pão, ordinariamente os que tinham mais condição financeira, eles se sentiam no direito de pegar um bocadão do pão. Afinal, eu trouxe muito, é justo que eu coma muito. E aí ficavam com um bucho cheio. Quando o pão chegava lá no último irmão, normalmente aqueles que tinham trazido pouco ou que não tinham trazido nada, já não tinha pão para comer. Ao passo que o outro estava com o bucho cheio. E então, quando se passava o vinho, tinha uns irmãos que davam cada golada, afinal eu trouxe muito vinho. E quando chegava lá no final, já não tinha mais para quem beber. Enquanto outros na frente estavam embriagados. Esse era o contexto, irmãos, essa era a dinâmica. E dessa forma, pela glutonaria e embriaguez, esses profanavam a mesa do Senhor. O segundo profanação aqui, irmãos, a segunda forma de profanação é o egoísmo. Está aqui no versículo 21 também, no versículo 22. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. Agora veja o versículo 33. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. O egoísmo aqui, irmãos, é a causa da glutonaria e da embriaguez, da profanação anterior. Mas é necessário esse destaque aqui, queridos, porque para evidenciar a raiz do pecado e também para explicar essa afirmação que Paulo fala aqui, esperai uns pelos outros. Porque muitas igrejas, irmãos, em especial algumas batistas, elas pensam que Paulo está ordenando que você pegue os elementos, fique segurando, esperando que todo mundo pegue, para na hora todo mundo comer junto. Não é meramente isso que Paulo está falando aqui, não, irmãos. O problema é outro. Aqui, queridos, não é façam um movimento sincronizado, como uma coreografia. Não. Seria mais ou menos assim. Não tire um bocado do pão e do vinho como se não houvesse amanhã. Seu irmão também vai participar da mesa. Espere por ele para garantir que ele também pegou os elementos. Terceira forma de profanação, queridos, aqui que o texto nos traz, é o menosprezo daqueles que têm pouca condição. O versículo 23. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Por causa dessa postura, irmãos, havia esse terceiro pecado de menosprezar a própria igreja. E aqui eu já queria trazer uma aplicação, irmãos, para essas primeiras três formas de profanação. Dentro desses três pontos, irmãos, cabe-nos uma aplicação aqui, não quanto à ceia, pois o pão e o vinho vêm previamente partido, quer seja o pão previamente cortado pelos diáconos, quer seja o vinho distribuído em taças ou distribuído na hora pelo ministro. Os presbíteros e diáconos garantem que a igreja não cometa esse pecado na ceia. Mas, meu irmão e minha irmã, deixe-me levar-nos à raiz do coração do problema que Paulo está falando aqui, que foram elencados aqui por ele, e nos transportar para uma ocasião que não é a ceia do Senhor, mas é parecida com ela. Chama-se jantar após o culto. O jantar após o culto, irmãos. Dá para a gente fazer uns paralelos aqui muito próprios e devidos para essa aplicação. Quantos de nós, irmãos, não temos lidado exatamente da mesma forma que a igreja de Corinto lidava com a ceia? Quantos de nós não temos lidado assim com o jantar, irmãos, da nossa igreja? Com o mesmo pecado raiz que Corinto estava cometendo, irmãos. Quantos irmãos e irmãs lidam com a comida e com a bebida como se não tivesse outro irmão para se alimentar posteriormente? Quantos não saem com os braços abarrotados de uma quantidade, de uma variedade impressionante? Afinal, eu tenho de provar de tudo, né? Meu irmão que vai ver depois, não importa, ele pega as migalhas. Não é isso, irmãos? Não é assim? Aí você sai com um bucho cheio de requintes e variedade. Às vezes você nem tem tanta disposição em contribuir de uma forma mais significativa, mas você quer provar de tudo bom e do melhor, em quantidade. Aí, coitado,
Veio um irmão depois. E não pegou nem o cuscuz. Não pegou nem o farelo do pão. Não, querido, você não está profanando o jantar, como se fosse a ceia do Senhor. Mas note bem, se essa fosse a mesma dinâmica da ceia, você estaria fazendo a mesma coisa que Corinto fez. A mesma. Perceba que conseguimos tornar, irmãos, algo que foi idealizado para ser uma bênção para a nossa igreja. Um momento de serviço mútuo, um momento de comunhão, um momento em que nós vamos estar juntos e nós não vamos ceder à correria do dia a dia, nós vamos sentar e olhar no olho do nosso irmão e conversar com ele, nos deleitarmos com a sua presença. Mas nós conseguimos tornar essa bênção, que inclui várias pessoas que estão chegando na igreja, conseguimos tornar isso um fardo. Em um momento carnal, irmãos, por causa de egoísmo e glutonaria. Você consegue perceber como isso desanima? Como isso enfraquece a comunhão da igreja? Porque você é governado pelo ventre. Meu irmão, você não padecerá de fome. Você não profana a ceia do Senhor, mas com essa postura que nós estamos aplicando aqui, nós poderíamos dizer que você profana, sim, a comunhão da igreja. Como é que nós estamos em relação a isso, irmãos? Mas vem então a quarta profanação aqui. A ignorância quanto à mesa e quanto à distinção dos significados dos elementos da ceia. Veja, por favor, versículo 27 e 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Essa é a quarta forma de profanação, irmãos. É a ignorância quanto ao significado da mesa e quanto à preparação em autoexame para sentar-se a ela. E como, irmãos, muitos pensam que isso é bobagem. Você sabe por que as crianças não se assentam à mesa do Senhor? Porque ela não pode ser profanada. Eles não têm condições ainda de fazer a distinção dos elementos, de fazer autoexame. Você sabe por que isso não é dado àqueles que não professam a fé em Cristo? Porque ela não pode ser profanada. Isso não é chatice. Povo ranzinza, tão jovem, já são tão ranzinza. Não, querido. Isso é seriedade com a mesa do Senhor. E vem a quinta forma de profanação, que é o autoexame. Que é o que se assentar à mesa do Senhor, sem devidamente sondar o coração sobre o estado da fé e da comunhão com o Senhor. Meus irmãos, a profanação é algo sério. Muito sério. Cristo não permitirá que a sua mesa seja profanada sem que nada seja feito. Ah, pastor, mas tem tantas igrejas profanando a mesa do Senhor, e quem disse que nada vai ser feito? Vai ter muita gente prestando conta ao Senhor. Ministros, conselhos inteiros, igrejas inteiras. Então, Paulo vem, e esse é o segundo ponto da nossa exposição, e expõe as consequências da profanação. Depois de escrever aqui, irmãos, esses problemas da profanação, Paulo, do versículo 23 até mais ou menos o versículo 25 e 26, ele apresenta o padrão de ministração. Eu vou colocar esse ponto para o final, e nós vamos adiantar aqui as consequências da profanação que Paulo traz. Veja a primeira consequência, versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Você se profanar a mesa do Senhor, veja o que Paulo está falando. Você será tão culpado quanto aqueles que mataram Cristo. Você será culpado como os próprios assassinos de Cristo, ou com o mesmo pecado que eles cometeram. É isso que Paulo está dizendo, será réu do corpo. Vem o segundo juízo. Você trará juízo sobre si, versículo 29. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Você não apenas está se tornando culpado, mas você já está declarando um juízo. Não precisa nem de julgamento. Já saiba, você sai culpado
e com juízo sobre você. E aí vem a terceira consequência, queridos, da profanação, que são fraquezas, doenças e morte virão sobre aqueles que assim procedem. Veja o versículo 30. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eu devo deixar claro aqui, queridos, que isso não significa que a existência de fraquezas e doenças em alguém ou a morte de algum crente seja inequivocamente o juízo do Senhor por profanação da mesa. Mas, sim, que isso é possível. Paulo explica, irmãos, que alguns no meio do povo padecem dessas coisas por causa da profanação. Você acha que a mesa do Senhor é brincadeira? Você acha que ela é um mero rito? Uma coisa que a igreja e o clero inventou? É isso que você pensa? Se você lida com ela como algo banal, você tem que ouvir esses alertas. Alguns pastores, conselhos e igrejas, eu tenho certeza, irmãos, que vem a ceia como algo banal. Histórias de igrejas oferecendo a ceia a qualquer um que passa na rua. A ceia sendo celebrada no salão de comunhão, no salão de culto, e aí oferece a quem está passando na rua, ou qualquer um que entra no salão de culto. Fazendo ceia, veja bem, ceia online, ceia drive-thru, ou até encorajando que se faça marmita de ceia para levar para casa. Irmãos, essas três últimas coisas que eu falei, uma só igreja presbiteriana, eu vi que fez. Ceia online, ceia drive-thru, e ao final de administração de uma ceia, o pastor dizendo, levem as marmitas para casa, para quem não veio cear aqui na igreja. Inclusive, você pode entregar até para o ímpio, é a implicação disso. Se você acha que a seriedade com a correta administração da ceia é radicalismo, exagero, farisaísmo ou neopuritanismo, então você não entendeu nada sobre o que é a ceia. Você precisa abrir bem os ouvidos para os alertas que estão sendo feitos aqui pela palavra do Senhor. Sem dúvida, essa mesa não é para você, até que você se arrependa da banalização dela. E eu espero, queridos, que esses alertas nos convençam do que vai vir em seguida. Terceiro ponto, a correta administração da ceia. Entre essas descrições, irmãos, de profanação e as descrições das consequências da profanação, Paulo, então, traz enfaticamente a descrição de como a ceia deve ser administrada. E esse é um ponto, irmãos, particularmente importante para nós, os presbiterianos, que defendemos o princípio regulador do culto. É por isso que os presbiterianos são os mais, usando a linguagem daqueles que não gostam dessa doutrina, os mais cri-cris com isso. Porque isso é sério. Primeiro, queridos, vem aqui a necessidade ou o fato da instituição de Cristo ser imitada. Veja, por favor, o versículo 23. Por que eu não louvo vocês? Lembre que ele terminou isso aqui, assim, certo? Por que eu não louvo vocês? Nisso certamente não vos louvo, não elogio. Por quê? Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também eu vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo criado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, pegou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todas as vezes que o fizeres em memória de mim. Paulo está dizendo aqui o porquê que não elogia, irmãos. E isso aqui é um profundo significado, quando ele fala, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei. Você sabe o que significa essa afirmação? Ele está dizendo, a ceia deve ser executada como Cristo executou. Ele passou assim para nós, eu passei para vocês, e vocês vão passar para o outro ministro, e o outro ministro, e o outro ministro, até o século 21. O que eu recebi, eu entrego. E não foi de anjos que ele recebeu. O que eu recebi do Senhor. Isso eu entreguei a vocês. Há uma forma correta de administração aqui, irmãos.
E sabe o que pressupõe aqui? Pressupõe um fato maravilhoso e básico, que se você não concordar com isso, você não conhece o Evangelho. Cristo é o mediador da aliança. Ele é o Senhor do pacto. Os sacramentos estão associados ao pacto. Então, ele diz o que é o sacramento, quais são os elementos do sacramento, como o sacramento deve ser executado e os seus significados e benefícios. Ninguém pode arrogar para si a autoridade de tirar ou voltar, de alterar, de subtrair ou de acrescentar num sacramento. E aí você percebe a gravidade, por exemplo, do pecado da igreja de Roma, da sua profanação e apostasia. Ela não apenas mudou a ceia, por exemplo, tirando o vinho da igreja do Senhor e dando uma bolacha no lugar do pão. Não apenas o significado da ceia, defendendo a heresia da transubstanciação, mas também inventou mais outros 5 sacramentos que Cristo não instituiu. Por que a igreja de Roma peca? Porque se levanta contra a autoridade do cabeça, do mediador da aliança. E aquelas igrejas que teoricamente dizem se agarrar ao mediador da aliança são as primeiras a fazer profanação parecida. Mudando o que Cristo não mandou mudar, tirando o que Cristo mandou colocar. Essa é a razão, queridos. É a instituição da ceia, essa expressão que se chama. Cada ato, cada palavra, cada elemento, cada gesto deve ser repetido, ceia do Senhor após ceia do Senhor, para que ela seja preservada. E quando isso é feito, a igreja, ao olhar para o ministro, note bem, o ministro é o embaixador de Cristo. Ela vai ver como se fosse o próprio Cristo executando aqueles atos, porque o ministro está imitando a Cristo diante da igreja. Então, irmãos, apenas Cristo pode prescrever quais são os sacramentos. E você acha isso exagerado? Então você, mais uma vez, eu preciso dizer, não entendeu nada sobre o que é esse Cristo ser Senhor e mediador do pacto. Se você acha isso um exagero, o que você está disposto a mais a desconsiderar e adulterar do que Cristo ordenou para adequar as suas opiniões carnais e mesquinhas? Vem o segundo ponto aqui, irmãos, desse terceiro tópico. Os movimentos, os atos, os significados, os elementos instituídos. Essa, queridos, instituição, efetivamente, como eu disse, se manifesta em instituir movimentos e atos e significados que Cristo deu. Aí você pergunta, por que o pão? Por que Cristo levanta o pão e dá graças? Por que ele o quebra diante dos nossos olhos? Por que, queridos, que ele entrega com um movimento de entrega? Por que nós comemos de um mesmo pão? Por que o cálice é abençoado? Por que tem de ser vinho? Por que se dá graças pelo cálice? Por que ele levanta o cálice diante de todos? Por que ele dá o cálice para os seus discípulos beberem dele? Por que em memória de mim? Por que anuncia a morte? Por que anuncia a morte até a sua segunda vinda? Porque esse período de execução, tudo isso, irmãos, tem uma razão. Tudo isso, queridos, possui um significado do Evangelho e nada pode ser mudado. Essa é a única forma sensível e visível da pregação do Evangelho, que não é a palavra. Isso tem que ser deixado intocado, sem falar da doutrina da presença real e espiritual de Cristo no pão e no vinho para aqueles que participam da mesa com fé. Por essa razão, ninguém tem autoridade, irmãos, para tirar ou mudar nada. Aqueles que assim procedem profanam a mesa do Senhor. Eu vou explicar com relação a esses elementos, o pão e especialmente o vinho. A base está aqui, querido. Se você não entendeu a base, você vai continuar levantando objeções pueris e infantis. A gente não percebe que nós somos como sapo numa panela que está esquentando. Nós tomamos gosto de uma cultura que se levanta contra o nosso Senhor. Nós rejeitamos aquelas coisas assim, muito explicitamente contrárias ao Senhor, mas a sutileza vai entrando na nossa maneira de pensar.
E então, quando Cristo vai e bate o seu cedro dizendo, é assim, a gente fica doidinho, fica com raivinha, fica indignadozinho, porque eu não quero me submeter a Cristo. Você entende a gravidade de tudo isso, querido? Você está disposto a tratar a ceia com mais cuidado? A apoiar os seus presbíteros e o ministro que serve vocês para fazer o certo? Ou a ficar se levantando com objeções que não fazem sentido? A parar de ficar dando vazão a objeções tolas e infantis? Meus irmãos, tem uma coisa clara que deve ser certo para nós. Se o nosso desejo fosse agradar homens, nós iríamos com a maré, com a correnteza. Para que ficar levando injúria e maledicência? Para que ficar sendo taxado disso ou daquilo outro? Qual a alegria disso? Qual é a satisfação nisso? Por que não se prefere galgar espaços com opiniões mais aceitáveis e ter uma proeminência, ter mais dinheiro, ter mais fama, seja o que for? Por que não, querido? Por que sustentar opiniões que, a despeito de serem bíblicas, são indesejáveis numa cultura mesmo evangélica? Porque, queridos, é preferível. Eu vou falar na primeira pessoa para que você possa trazer isso para você. Eu prefiro ser julgado pelos licenciosos como sendo um radical por seguir aquilo que está na Bíblia, claramente ali falado, a ser julgado pelo meu Cristo como um licencioso por ter seguido, não ter guardado a sua palavra. Numa dessas igrejas Apocalipse, da igreja Apocalipse, Cristo elogia a igreja assim. Nisso eu tenho favorável a vocês. Vocês guardaram a minha palavra, apesar de toda oposição. Eu prefiro que os homens deem. Pode dar nas costas. Mas no último dia, nós vamos nos apresentar, ambos, prestaremos contas a Deus. E é melhor estar seguro, querido, pela palavra do que Cristo quer, para que com temor, dependência e humildade, façamos o que é do seu agrado, do que no último dia ouvirmos ele dizendo, quando vocês se reuniram, não era uma ceia, a minha ceia que vocês comiam, era qualquer outra coisa, menos isso. Devemos ter convicção, igreja. Levantar-nos com fé, humildade e temor. E fazer o que Cristo quer que nós façamos. Você ouviu agora sobre a ceia do Senhor e talvez você não creia em Cristo. E mais uma vez você pode estar pensando, como eu mencionei, que bobagem. Minha gente, é só pão, é só vinho. Para que essa briga, confusão toda, essa chatice toda? Meu querido, não é só pão e só vinho. O que envolve a participação da mesa do Senhor envolve a fé, a qual você está sendo chamado agora a colocar em Cristo. Ele falou, aquele que come da minha carne não terá fome, aquele que bebe do meu sangue não terá sede. Você pode comer de fato muito pão e muito vinho e você vai continuar com fome e com sede, mas a partir do momento que os lábios da fé comem o corpo e o sangue de Cristo, isto é, abraçam o próprio Cristo como seu, você vai perceber que isso não é mera bobagem. Isso tem a ver com a satisfação da tua alma. Você terá um Senhor e você vai ver que Ele tem prazer em ter comunhão com a sua noiva por meio desse sacramento. E é por causa disso que nós devemos ser zelosos, humildemente zelosos do que o Senhor nos ordena fazer. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor, mais uma vez e sempre, Senhor, te bendiremos pela clareza da tua palavra, Senhor. O Senhor pega a nossa mão como um pai
e nos ensina um caminho pelo qual nós devemos andar. Nós reconhecemos, Senhor, que somos como crianças tolas, soberbas, que acabaram de vir ao mundo, mas acham que sabem mais do mundo do que os seus pais. Somos nós, Senhor, pior do que elas. Nós somos criaturas que vieram ao mundo e achamos que somos melhores do que o Criador do mundo, mais sábios do que aquele que operou a obra da redenção, para falar sobre as coisas da redenção. Nos perdoa, Senhor, por toda a nossa tolice. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos abençoa, conduzindo nosso coração à fé santa e pura, Senhor. Sabemos, Senhor, que nós não teremos pureza absoluta nessa era, Pai. Mas, tanto quanto o Senhor puder nos dar, com um coração íntegro e sincero, Senhor, humilde e temente, nós queremos, Senhor, desfrutar dessa pureza. Livra-nos da soberba, Senhor, mas livra-nos também do desprezo, aquilo que é santo, Senhor. Faz-nos uma igreja pura, para que então vivamos aquilo que o Senhor nos fala em Filipenses 2. Sejamos, Senhor, como luzeiros em uma geração pervertida, refletindo a palavra da verdade, a palavra da vida, enquanto os homens, até mesmo aqueles, Senhor, que têm professado a tua fé, se levantam contra ela. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.